Milionário descobre faxineira estudando em segredo, o toque inesperado que transformou vidas. Os olhos cansados de Ana brilhavam ao tocar as páginas amareladas do caderno, repleto de anotações detalhadas. Em seu pequeno quarto, à luz fraca de uma lâmpada, ela sonhava com um futuro onde pudesse ser professora. Mas essa visão parecia distante, como um barco à deriva em um mar revolto. Ana, uma faxineira de 60 anos em São Paulo, voltava exausta do trabalho, onde sua rotina era marcada por desinfetar mesas e varrer corredores. Apesar do esforço, o que seu coração realmente ansiava era o conhecimento, uma chama que ela mantinha escondida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, vivia Paulo, um milionário cercado de luxo. A vida dele era um desfile de festas e compromissos, mas tudo isso não preenchia o vazio que crescia a cada dia. Um certo dia, numa de suas raras pausas, resolveu visitar a empresa de limpeza que contratava. A intenção era simples, mas ao entrar no local, seus olhos se fixaram em Ana. Ele a via tentando recolher seus livros que escapavam das mãos trêmulas. O cenário aprendeu. O desespero misturado à determinação dela fez seu coração disparar. "Desculpe, deixa que eu ajudo", disse Paulo, ajoelhando-se para pegar as folhas espalhadas. Ana olhou para ele, surpresa e levemente assustada. Era tanta diferença entre eles, mas por um breve momento as histórias se encontraram. Enquanto Paulo levantava as folhas, ele notou o que estava escrito: sonhos, planos, esperanças. Para ele, aquelas anotações eram mais que palavras, eram uma janela para uma vida que parecia tão distante da sua. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Paulo saiu da empresa, mas a imagem de Ana permaneceu em sua mente. Ela, por sua vez, sentiu que aquele encontro, ainda que fugaz, tocou um ponto delicado dentro dela. Ser professora não era apenas um sonho, era uma forma de renascer em meio às obrigações diárias e à pressão familiar. O medo de decepcionar sua família, que se sacrificava tanto para mantê-la, penetrava profundamente em seu ser. Mantinha o estudo em segredo, escondendo os livros debaixo da cama, longe de olhares julgadores. Naquela noite, enquanto os sons da cidade ecoassem lá fora, Ana olhou pela janela, refletindo sobre os desafios do dia. Cada aula trazia mais esperança, mas também mais pressão. A luz da cidade refletia em seus olhos, e a pergunta que não saía da sua mente era: e se eu falhar? As sombras em sua alma se intensificavam a cada dia que passava, mesmo que a determinação nunca a deixasse. O que Paulo não sabia era que, ao estender a mão, ele estava prestes a se aprofundar em um mundo repleto de superação e renúncia. Que caminho ambos escolherão agora que seus destinos se cruzaram? O envolvimento de suas vidas está apenas começando. O dia seguinte amanheceu ensolarado, iluminando os pequenos muros da favela e destacando os sorrisos de crianças brincando nas ruas. Ana despertou com um misto de ansiedade e esperança. As páginas do seu caderno vibravam em sua mente, como se estivessem chamando por ela. Eram os dias de aula que a faziam se sentir viva. Queria aprofundar seus estudos, mas o peso das obrigações não desaparecia. Levantou-se e preparou-se para mais um dia de trabalho, embora, no fundo, seu coração pulasse de emoção ao pensar que poderia cruzar o caminho de Paulo novamente. No escritório onde Paulo trabalhava, ele também não conseguia deixar de pensar em Ana. O brilho de seus olhos cansados e o jeito como ela cuidava de seus livros não saíam de sua cabeça. O dinheiro parecia ter perdido seu valor naquele instante. O que ele realmente queria agora era entender mais sobre a vida dela, perceber o que a tornava tão única e resiliente. Tomou uma decisão. Queria encontrar Ana novamente. Sabia que isto poderia mudar tudo. Ao fim do dia, Paulo retornou à empresa de limpeza, um desejo ardente no peito. Ao chegar, o cheiro dos produtos de limpeza invadiu suas narinas. Era um aroma que agora estava associado a algo muito maior. Ele procurou Ana por todo o lugar, e quando finalmente a viu, seu coração deu um salto. Ela estava em uma das salas, organizando os materiais. "Oi, posso te ajudar com isso?" ele perguntou, aproximando-se. Ana, surpresa, sentiu suas bochechas esquentarem. Não precisa, eu estou bem, só terminando aqui." Paulo sorriu. "Eu insisto, pode me mostrar como se faz?"
Ana hesitou, seu coração batendo forte. Com uma pequena risada nervosa, ela deixou que ele se juntasse a ela. Enquanto trabalhavam, conversaram sobre a vida. Paulo passou a saber mais sobre os sonhos de Ana. Não era apenas ser professora, era um desejo de mudar a vida de outras pessoas, de inspirar crianças que, assim como ela, vieram de contextos difíceis. Você tem um talento incrível, disse Paulo, olhando nos olhos dela. É admirável como você se dedica aos seus estudos. As palavras dele deixaram Ana sem palavras. O que ela sentia dentro de si era uma mistura de emoção e insegurança. A vida é difícil, e conseguir fazer tudo isso parece um sonho muito distante, confessou, a voz trêmula. Paulo não hesitou. E se eu te ajudar? Posso fazer algo por você? Ana ficou chocada com a proposta. A ideia de receber ajuda era estranha e genial ao mesmo tempo, como se uma porta estivesse se abrindo diante dela. Como assim? Ajuda em quê? Perguntou, com o olhar hesitante. Eu quero lhe oferecer apoio nos seus estudos, investir em você. Você tem muito a oferecer ao mundo, e eu quero ver isso acontecer. Ana sentiu um turbilhão de emoções. Medo, dúvida, mas também uma onda de esperança. Poderia realmente estar mais perto de seu sonho? Mas, ao mesmo tempo, a voz da sua família ecoava na sua cabeça, lembrando-a do sacrifício que tanto apreciavam. Não sei se posso aceitar, disse hesitante. O olhar de Paulo se tornou mais intenso. Eu não quero que isto seja um fardo para você. Apenas pense nisso. Às vezes, precisamos da ajuda dos outros para abraçar nossos sonhos. Ana olhou para ele, as palavras dele ecoando em sua mente. E se ela realmente aceitasse essa ajuda? O que isso significaria para sua vida, para sua família? Enquanto os dois ficavam em silêncio, o sentimento do momento parecia pairar no ar. E naquela noite, Ana se deitou em sua cama com a cabeça cheia de dúvidas, mas também com a faísca de uma nova esperança. O que ela decidiria? E o que Paulo revelaria sobre seu próprio passado turbulento que poderia mudar tudo? O dia seguinte trouxe uma nova luz, mas Ana ainda se sentia envolta em uma neblina de dúvidas. Naquele café da manhã, sua mãe a observava com um olhar curioso enquanto Ana, absorta em seus pensamentos, mexia distraidamente no prato. Você está bem, minha filha? A mãe perguntou, quebrando o silêncio. Ana balançou a cabeça, tentando forçar um sorriso. Sim, apenas pensando em algumas coisas. Sabe que pode me contar, né? A mãe insistiu, preocupada. Se for sobre a faculdade, eu entendo que é importante, mas suas obrigações aqui em casa também são. O peso da responsabilidade esmagava a Ana. Por um lado, seus sonhos chamavam por ela, mas a necessidade de ajudar a família a mantinha presa. Mãe, eu só estou considerando algumas possibilidades. Uma ajuda nos estudos. Os olhos da mãe brilharam com expectativa. Ajuda? Quem seria? Ana hesitou. Revelar o apoio de Paulo parecia arriscado. Ela se lembrava do olhar decidido dele, mas também da dúvida que brotava em seu peito. É um conhecido do trabalho, ela respondeu vagamente. A mãe franziu a testa, mas antes que pudesse questionar mais, Ana mudou de assunto. Tinha um dia longo pela frente, e cada segundo contava. No escritório de limpeza, a atmosfera estava diferente. Paulo parecia mais determinado. Ele estava preparado para tudo, até mesmo para confrontos e aberturas. Ao vê-la, a sua ansiedade se diluiu, substituída por algo mais forte. Oi, Ana, ele disse, com um sorriso vibrante. Você pensou sobre a minha proposta? Ela sentiu borboletas no estômago. Sim, eu pensei. As palavras saíram como um sussurro, imperceptíveis ao ambiente barulhento. E o que você decidiu? Paulo se aproximou, como se cada passo diminuísse a distância entre eles. Ana respirou fundo. É que eu não sei se posso aceitar essa ajuda. Minha família depende de mim, e não quero ser um peso. O olhar de Paulo era gentil, mas firme. Não se trata disso, Ana. Às vezes precisamos aceitar o suporte que nos é oferecido. Eu só quero ver você crescer, se tornar a professora que você sonha. Aquilo a tocou de maneira profunda. A ideia de ser vista, de ser apoiada em seus sonhos, acendeu uma chama em seu coração. E se não der certo? E se eu falhar? Sua voz era um misto de medo e esperança. E se você se surpreender? Paulo respondeu, com um brilho nos olhos. A vida é cheia de riscos, mas você nunca saberá até tentar. Eu estou aqui para apoiar, não para te afundar. Ana mordeu o lábio, lutando contra a avalanche de sentimentos conflitantes. Preciso pensar mais sobre isso. Mas Paulo não deixaria a conversa esfriar. Ótimo, podemos planejar algo juntos. Eu conheço bons recursos e posso ajudar a organizar seu tempo. Os dois ficaram ali,
conversando sobre limites, possibilidades e sonhos. O dia seguia, mas com uma nova energia. Ana nunca havia se sentido tão viva, tão cheia de esperanças. Logo ela percebeu que o tempo estava passando. Olhou para o relógio e percebeu que tinha que ir. Ao sair, algo a puxou de volta. Paulo, o que você tem a perder? Pausou, embaraçada. Eu quero tentar. A expressão no rosto dele era uma mistura de alegria e alívio. Você não vai se arrepender, Ana. Esse é o início de algo incrível. Enquanto os dois se afastavam, Ana sentiu que o peso nas suas costas tinha diminuído um pouco. Porém, uma nova inquietação surgia. O que tudo isso significava para suas responsabilidades familiares? À noite, deitada em sua cama, ela olhou para o caderno que guardava seus sonhos. O que ela teria que sacrificar para alcançar essa nova jornada? Como sua família reagiria a essa mudança? Mas, com toda essa pressão, uma pequena voz em sua mente sussurrava. É hora de arriscar. Amanhã traria novos desafios, e Ana mal sabia que o mundo que a cercava estava prestes a se transformar de maneiras que ela nunca imaginou. Ana despertou mais cedo do que o habitual, o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e expectativa a envolvendo. A luz da manhã entrava pela janela, mas havia algo mais brilhante na sua mente. A ideia de aproveitar a ajuda de Paulo. Com um leve sorriso, se levantou decidida, como se aquele dia representasse uma nova oportunidade. Ao chegar ao escritório, o clima estava eletrizante. O cheiro do café fresco se misturava ao som das máquinas de limpeza, criando um ambiente acolhedor. Paulo já a esperava, encarando-a com um olhar de incentivo. Pronta para dar o primeiro passo? Ele perguntou, um brilho de entusiasmo nos olhos. Sim, Ana respondeu, a determinação transparecendo em cada palavra. Vamos planejar isso. Os dois se sentaram em uma mesa livre, cercados por pilhas de materiais de limpeza e um ambiente que, à primeira vista, poderia parecer caótico, mas que agora representava a base de um novo começo. Entre anotações e dicas sobre como gerenciar seu tempo, uma conexão especial começava a se formar. Ana falava sobre suas aspirações com paixão, cada frase saindo como poesia. Eu só quero ser uma professora que faça a diferença, sussurrou, com os olhos brilhando. Paulo a escutava atentamente, como se cada palavra dela fosse um tesouro. Você vai ser isso e muito mais, Ana. Seguindo os passos certos, a escola vai te chamar. Eu tenho certeza disso, disse ele, uma convicção quase palpável em sua voz. Ela sorriu, sentindo sua coragem se solidificando a cada instante. Mas a felicidade foi rápida em enfraquecer ao lembrar sua família. A imagem de sua mãe, cansada após um longo dia de trabalho, atravessava sua mente. E se minha mãe não entender? Ela sempre teve tantas esperanças em mim. A preocupação transpareceu, nublando a alegria do momento. Paulo percebeu a mudança em seu semblante e a encorajou. Conversar sobre isso é essencial, Ana. As mudanças são sempre assustadoras, mas comunicá-las pode trazer compreensão. Às vezes, as pessoas só precisam de um tempo para se ajustar. Durante a pausa para o almoço, Ana decidiu tentar. Se fosse enfrentar esse novo desafio, que fosse com coragem. No entanto, o peito ardia ao imaginar o momento da conversa com sua mãe. A ideia de decepcioná-la a deixava inquieta. Quando o trabalho terminou, Ana foi para casa, seu coração pulsando de ansiedade. Ao entrar, a atmosfera estava serena. Sua mãe estava na sala, assistindo a um programa de TV. Ana sentiu que era o momento certo. Com um suspiro profundo, ela se sentou ao lado da mãe. Mãe, podemos conversar? A voz dela saiu suave, mas havia firmeza por trás. A mãe virou-se, surpresa e um pouco insegura, percebendo que algo estava prestes a mudar. Claro, meu amor, o que aconteceu? Ana engoliu em seco. A sala parecia menor, mais apertada, enquanto compartilhava seus planos e o apoio que estava recebendo de Paulo. As palavras escorriam enquanto tentava captar a atenção da mãe. Cada frase era um esforço para mostrar que aquele novo caminho não era uma traição aos seus sonhos conjuntos, mas uma busca por algo maior. A expressão da mãe mudou ao longo da conversa, inicialmente uma faísca de preocupação, seguido de um lampejo de compreensão, finalmente uma expressão perplexa. Até quando você vai ficar nessa vida de faxineira? Você é capaz de muito mais, Ana. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Mesmo ali, tão perto, havia um abismo entre o que uma desejava e o que a outra acreditava.
As tensões cresceram e Ana percebeu que o diálogo não seria fácil. Antes que pudesse responder, a mãe a interrompeu. Eu só quero que você tenha um futuro melhor. Não se esqueça de quem você é. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana, como um lembrete doloroso de suas ambições e do que estava em jogo. Um turbilhão de emoções a envolveu, o medo da rejeição misturado com o desejo de ser livre para seguir seu caminho. Naquela noite, deitada em sua cama, Ana se viu em um duelo consigo mesma. O que ela realmente queria? O que o futuro reservava? E, enquanto o sono não chegava, uma reflexão tomou conta. Seu mundo estava prestes a mudar, e a decisão correta poderia ser a chave para tudo. Mas e se as consequências fossem mais pesadas do que imaginava? O dia seguinte prometia novas revelações, mas uma reviravolta a esperava, algo que ela jamais poderia prever. Ana acordou com a luz do sol atravessando o quarto, mas em vez de euforia, sentia uma inquietação que a seguia como uma sombra. As palavras da mãe ainda ressoavam em sua mente, um eco doloroso que a impedia de se sentir plenamente confiante sobre seu futuro. Levantou-se devagar. O café e o trabalho a aguardavam, mas a determinação do dia anterior parecia frágil, como uma bolha prestes a estourar. No caminho para o escritório, a cidade vibrava com sua rotina. Pessoas apressadas, carros buzinando e vendedores promovendo seus produtos nas calçadas. Mas para Ana, tudo parecia distante. Sentia-se como se estivesse observando tudo de uma janela embaçada. O encontro com Paulo a aguardava, mas a expectativa estava misturada com uma nuvem de dúvidas. Quando chegou ao escritório, o cheiro intenso do café fresco parecia mais forte que nunca. Paulo a cumprimentou com um sorriso caloroso. Seu entusiasmo era contagiante, mas Ana mal conseguia retribuí-lo. Ele notou a mudança e perguntou: Está tudo bem, Ana? Ela respirou fundo, tentando reunir forças. Um pouco. É só muitas coisas na minha cabeça. Vamos conversar antes de começar? Sugeriu ele. Conduziu-a para uma área mais tranquila. A conversa fluiu, mas Ana ainda estava perdida em seus pensamentos. Sobre minha mãe, ela não entende meu desejo. Paulo a escutou com atenção. Eu sinto que você está próxima de descobrir quem realmente é. As pessoas nem sempre enxergam o potencial que existe em nós. Enquanto falavam, Ana não conseguia evitar a lembrança dos sonhos que tinha quando era criança, o brilho da sala de aula, a alegria de ajudar colegas. Como uma professora, poderia mudar vidas, e talvez dessa forma também poderia mudar a história da sua própria família. Mas e se eu falhar? E se minha mãe estiver certa? Indagou, o medo despontando mais pesado que antes. Paulo segurou sua mão, um toque firme e encorajador. Frustrar-se faz parte do caminho, mas quem arrisca revela seu verdadeiro valor. Lembre-se de que falhar não é o fim, é só uma parte do processo. Essas palavras calaram fundo em Ana, trazendo um lampejo de esperança. O dia correu rápido, entre registros e planejamentos, mas a conversa em casa a aguardava novamente. Ao entrar, antes mesmo de sua mãe olhá-la, ela sentiu que era chegada a hora de enfrentar a situação de novo. Mas agora, Ana era diferente. A conversa na mente dela estava mais clara, as palavras mais firmes. Mãe, eu queria falar mais sobre o que comentei ontem. Começou, querendo que sua voz soasse confiante, apesar do coração batendo acelerado. A mãe olhou para ela, e o silêncio que se seguiu pressionou Ana de volta à ansiedade. Você não mudou de ideia, certo? Isso é importante, Ana. Não, não é isso. Quero ser professora. Sinto que é a minha missão. Vou buscar isso com ou sem o seu apoio, mas espero que possa entender. A expressão da mãe se endureceu, e por um momento Ana temeu uma nova explosão de desapontamento. Mas como vai conseguir? Isso não é possível. Então, como se uma febre tivesse tomado conta do ambiente, uma briga se desenrolou. Palavras, lágrimas, frustrações. Ana tentava furar o abismo entre os sonhos e as expectativas. A mãe, confusa e angustiada, terminou a discussão. Só quero que você se lembre do que somos, de nossas raízes. Esse mundo não é só de sonhos bonitos. As palavras cortaram como uma lâmina, mas também acenderam uma chama de luta dentro de Ana. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, seu celular vibrava com uma nova mensagem. Era Paulo. Acredite, Ana,
O que está por vir é algo que talvez você não espere, mas pode mudar tudo. Não desista. O coração de Ana disparou. A dúvida ainda existia, mas o impulso era maior. E se, ao final, tudo se encaixasse? Enquanto as sombras da noite envolviam a casa, Ana olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Amanhã, ela tomaria decisões que podem ser cruciais. Mas havia uma nova reviravolta à espreita, algo que poderia mudar mais do que seus sonhos. Uma notificação apareceu no celular. Uma possível oportunidade inesperada a aguardava. Ana acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em seu peito. O celular ainda vibrava na mesa de cabeceira, e ela se lembrou da mensagem de Paulo. Lendo novamente, sentiu um calor subir pela pele. O que ele queria dizer? O que poderia mudar sua vida? As ideias se entrelaçavam na mente dela, como fios emaranhados que pareciam irresistíveis, porém confusos. No caminho para o trabalho, os rostos apressados que passavam por ela carregavam suas próprias histórias. Ana olhou cada um deles, tentando imaginar quais sonhos escondiam. Seria possível que, assim como ela, outros também lutassem contra as expectativas? Como se tivesse sido despertada de um torpor, Ana decidiu que não iria apenas observar, mas viver. Quando chegou ao escritório, Paulo estava lá, esperando por ela com um sorriso que parecia iluminar aquele espaço cinzento. Claro que você pode ser professora, Ana, mas você precisa acreditar. Vamos conversar sobre isso de novo? Sentou-se com ele em um canto silencioso e Paulo falou sobre oportunidades. A escola aqui perto precisa de voluntários. Eu sei que você está estudando, mas se quiser se envolver, podemos fazer isso juntos. Você teria uma chance real de se conectar com as crianças e, quem sabe, fazer uma diferença. O coração de Ana acelerou. A ideia de ser voluntária a atraía. Voltar a ser aquela criança que queria ensinar, que acreditava na magia do aprendizado, era como reencontrar uma parte de si que havia enterrado sob o peso das dúvidas. Posso começar, Paulo? Não sei, talvez... E se eu me comprometer a ajudar? Claro, e você será uma ótima influência. Vamos nos inscrever hoje mesmo. Eu estarei ao seu lado, pode contar comigo. Naquele dia, Ana mal conseguia focar em suas tarefas. O pensamento dela estava completamente focado nas crianças. Os sonhos estavam ganhando vida novamente, e o que parecia tão distante agora parecia palpável. Ao voltar para casa, ela mal podia esperar para contar à mãe sobre a nova oportunidade. Quando a mãe a viu, o olhar dela era de ceticismo. Você não vai se esquecer de seus estudos, não é? Isso não pode ser uma distração. Não, mãe, é uma chance de me conectar, de entender o que quero. Quero fazer isso porque amo ajudar, e essa experiência vai me ajudar a ser a professora que sempre desejei ser. A mãe franziu a testa, mas Ana viu um pequeno brilho de curiosidade nos olhos dela. Aquela troca silenciosa ativou um desejo em Ana de mostrar sua determinação. Tinha que tentar, e para isso fez uma promessa. Se não conseguisse convencê-la agora, seria mais uma oportunidade para provar que estava no caminho certo. Naquela noite, enquanto estudava, a mente de Ana estava em ebulição. Cada linha lida sobre pedagogia iluminava possibilidades, e cada página virada trazia novas esperanças. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida a assomava. O que poderia dar errado? E se sua mãe estivesse certa? O futuro parecia um espelho quebrado, com reflexos distorcidos. E foi então que o celular vibrava novamente. Uma nova mensagem. Era de uma pessoa que ela não esperava. O coração acelerou enquanto clicava para abrir. Ana, precisamos conversar sobre algo importante. Pode ser agora? O que de outra pessoa poderia querer? Uma onda de incerteza misturada com emoção tomou conta dela. O que estava à sua frente poderia ser um divisor de águas. Ana respirou fundo, sabendo que aquela conversa a conduziria a um novo caminho. As questões surgiram mais uma vez. Estaria ela realmente preparada para o que estava por vir? E sem saber, seu destino começava a se moldar diante dela. Uma nova oportunidade estava se apresentando, mas um mistério parecia se entrelaçar no ar, sugerindo que o que vinha pela frente poderia ser mais do que ela imaginava. Com o coração em um frenesi, Ana queria acreditar que por trás daquela mensagem intrigante havia uma chance de transformação em sua vida. O diálogo não era apenas um simples encontro, mas uma promessa de que algo poderia finalmente deslanchar. Vamos lá, fique calma, pensou consigo mesma enquanto digitava uma resposta. Sim, estou disponível. Onde nos encontramos?
Após alguns instantes que pareceram uma eternidade, o celular vibrou novamente. Podemos nos encontrar no café da esquina. Acredito que temos muito o que discutir. A curiosidade tomou conta dela. Quem seria essa pessoa que queria conversar? Ana não conseguia lembrar de ninguém que pudesse ter um assunto importante a tratar, exceto Paulo, e a possibilidade de um novo projeto na escola. Assim que chegou ao café, um cheiro de café fresco e pão quentinho a acolheu. O local era acolhedor, com mesas de madeira e um ambiente descontraído, mas a ansiedade ainda pesava em seus ombros. Olhou ao redor e então avistou um homem alto, de cabelos bem cortados e uma expressão serena. Ele a acenou e Ana, particularmente, se sentiu atraída por aquele sorriso confiante. Oi, Ana, sou Rafael. Nós nos conhecemos de uma forma um pouco inusitada. Um amigo em comum comentou sobre você e seu desejo de ser professora, começou ele, enquanto puxava uma cadeira para ela. Ana sentou, ainda tentando processar as informações. Oi, Rafael. Então você sabe do meu projeto de voluntariado? Sim, exatamente. Na verdade, eu trabalho em uma ONG que ajuda pessoas a se desenvolverem através da educação, e estamos procurando alguém como você, respondeu Rafael, com um brilho no olhar. Você estaria interessada em colaborar com o nosso projeto? A proposta foi como uma lufada de ar fresco, mas também surgiu uma onda de dúvidas. Eu adoraria ajudar, mas não tenho certeza se sou a pessoa certa. Estou começando agora e ainda tenho medo do que minha mãe pensa sobre isso. Rafael escutou atentamente, sem pressionar. Às vezes, o porte de outras pessoas sobre o que fazemos pode sufocar nosso verdadeiro desejo, mas o que importa é seu coração e sua paixão por ensinar. Você tem isso. Sei que teremos um impacto significativo juntos. Ana sentiu uma pontada de esperança. As palavras dele eram exatamente o que ela precisava ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão do que estava construindo para se aventurar em algo totalmente novo era assustadora. O que aconteceria se fracassasse? E sua mãe? O que ela diria? Por um momento, ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Rafael percebeu imediatamente e continuou. Você não precisa decidir agora, mas quero que saiba que estaremos lá para te apoiar também. Às vezes fazemos as melhores escolhas quando nos libertamos do que nos aprisiona. Ana balançou a cabeça, pensando na proposta. A ideia de educar, inspirar e tocar vidas parecia mais forte que os medos que a cercavam. Seria uma grande mudança, mas poderia ser a chance que estava esperando. Posso pensar sobre isso? Preciso de um tempo para refletir, falou Ana, a voz trêmula, mas firme. Claro, sem pressa. Apenas lembre-se, oportunidades como essa não aparecem todos os dias, disse Rafael, gentilmente. Enquanto saía do café, um misto de emoções a envolvia. As possibilidades estavam ali, diante dela, mas a batalha interna ainda persistia. Mais uma vez, era um momento decisivo em sua vida. Ela sabia que a próxima escolha poderia abrir portas que nunca havia sonhado. Assim, encolher-se ou avançar se tornaria o questionamento que a acompanharia nos dias seguintes. O futuro estava em suas mãos, mas a dúvida ainda a consumia. Saindo sob um céu que já escurecia, Ana percebeu que precisava conversar com Paulo, mas também com a mãe. E o que diria se sua mãe desaprovasse? E se Paulo a incentivasse a seguir em frente sem olhar para trás? Ela estava à beira de um abismo emocional. E enquanto caminhava, com o coração agitado, Ana não imaginava que a conversa decisiva, que poderia mudar tudo, estava prestes a acontecer, e que as consequências dessa escolha iriam muito além do que poderia prever. Ana parou em frente ao apartamento de sua mãe, sentindo seu coração acelerar. Era um lugar que sempre lhe trouxe conforto, mas naquele momento parecia ser a fonte de um peso enorme. A ideia de abrir seu coração para sua mãe, de compartilhar seus sonhos e altos compromissos, a deixava nervosa. Contudo, sabia que precisava disso. Com um último suspiro profundo, tocou a campainha. O som ecoou e, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu. A expressão da mãe a recepcionou calorosamente, mas logo se transformou em uma preocupação ao notar a hesitação em seu semblante. — Oi, meu amor, está tudo bem? — perguntou a mãe, puxando Ana para um abraço aconchegante. — Oi, mãe. Tudo um pouco complicado, na verdade — respondeu Ana, ao se afastar e ver que o olhar dela ansiava por uma explicação. — Vem, senta aqui, vamos conversar — disse a mãe, gesticulando para o sofá. Ana se acomodou e, como um peso se soltando, começou a relatar sobre a reunião com Rafael e a proposta que surgiu.
As palavras, antes contidas, escorriam como um rio, carregadas de esperança, mas também de incertezas. Você é tão talentosa, Ana. Se esse projeto te faz feliz, eu apoio. Mas você tem certeza de que é isso que deseja? Questionou a mãe, com a voz carregada de preocupação e amor. Eu quero, mãe. É divertido e eu sinto que posso fazer a diferença. Mas e se as coisas não derem certo? E se eu desapontar você? Ana desabafou, lutando contra a fragilidade que crescia dentro dela. Desapontar? Nunca. O que eu queria, acima de tudo, é que você seguisse o seu coração. Não importa o que aconteça no caminho. Meu amor por você não vai mudar, afirmou a mãe, segurando sua mão. Um calor envolvente tomou conta do ambiente a partir daquele toque reconfortante. Ana sentiu um alívio abafado. As palavras da mãe eram um bálsamo, trazendo à tona uma nova força. O medo de fazer uma escolha arriscada começou a se dissipar aos poucos. O caminho à sua frente poderia ser cheio de incertezas, mas agora, com o apoio incondicional dela, era um pouco menos assustador. Depois de algum tempo de conversa, Ana levantou-se, já mais decidida. Conversaria com Paulo mais tarde e depois daria um passo rumo ao novo projeto, mas não sem antes fechar um ciclo no que dizia respeito à sua insegurança. A decisão começava a se moldar em sua mente. Ao sair do apartamento, havia um pequeno brilho de esperança em seus olhos. O céu noturno refletia as estrelas, uma centena de possibilidades que se acendiam a cada passo. A vida estava diante dela. Mas quando Ana estava prestes a entrar no carro, seu celular tocou novamente. Era uma mensagem de Rafael. Oi, Ana. Precisamos conversar. Algo importante aconteceu na ONG. Uma sensação de frio na barriga a invadiu. O que haveria de tão urgente? Ela mal sabia que essa conversa poderia alterar seus planos de uma forma que ela nunca teria imaginado. Ana injetou ar em seus pulmões e digitou. Claro, sobre o que se trata? Enquanto esperava a resposta, uma parte dela já sabia que a vida estava prestes a dar mais uma reviravolta. E isso a deixava animada e temerosa ao mesmo tempo. O futuro, mais uma vez, estava prestes a se desenhar diante dela, e essa vez poderia ser apenas o começo daquela transformação que tanto desejava. Ana se sentou no carro, o motor ligado, mas sem pressa de ligar a marcha. O brilho da tela do celular refletia suas emoções, expectativa, ansiedade e uma pontada de medo. O que Rafael poderia ter a dizer que seria tão urgente? Dizia-se sobrevivente àquele nervosismo crescente, mas as dúvidas sobre a ONG e seu futuro a consumiam. Os minutos passaram enquanto ela aguardava uma resposta. Finalmente, o celular vibrou. Aconteceu algo que precisamos discutir pessoalmente. Estou na ONG agora. Pode vir? O coração de Ana disparou. O que podia ser tão sério? Desde o dia da reunião, tudo parecia estar tomando um rumo mais positivo. Ela tinha esperanças. Com um pensamento rápido, Ana decidiu que não havia mais tempo a perder. Arrumou o cabelo, respirou fundo e dirigiu-se à ONG. O trajeto parecia mais longo do que o habitual. As ruas estavam movimentadas e as luzes da cidade piscavam como se dançassem ao seu redor. No entanto, ela mal prestava atenção. Sua mente estava a mil, pensando nas possibilidades. Ao chegar, desceu do carro rapidamente e a adrenalina já pulsava em seu sangue. Entrou na ONG e sentiu uma energia diferente. O ambiente sempre fora acolhedor, mas hoje havia um ar de urgência nos rostos dos colaboradores. Rafael a avistou assim que entrou. Seu semblante sério refletia a gravidade do que estava prestes a relatar. Oi, Ana, obrigado por vir tão rápido, ele começou, enquanto a guiava para uma sala de reuniões quase vazia. A situação mudou drasticamente, e não é algo fácil de compartilhar, mas eu preciso que você esteja preparada. Aos poucos, as palavras foram tomando forma na boca de Rafael. Ele falava sobre uma doação que havia sido prometida à ONG, um recurso que poderia mudar tudo. No entanto, a doação estava em risco devido a um imprevisto declarado pelo doador. A ansiedade no olhar de Rafael deixou Ana tensa. Mas, Rafael, o que isso significa para nós, para o projeto que você mencionou? Ana perguntou, tentando se manter calma, enquanto seu coração acelerava ainda mais. Desenhos de futuros possíveis, moldados com tanto carinho, pareciam agora ameaçados por uma crise. Significa que precisamos de um novo plano, ele respondeu, a firmeza em sua voz quebrando um pouco a tensão. E eu pensei em você. Sua ideia, seu projeto, eles podem ser a diferença entre manter a ONG viva ou não. Você estaria disposta a liderar a arrecadação e mostrar o valor do que fazemos aqui?
Ana sentiu um misto de emoções. Liderar uma campanha parecia mais uma responsabilidade do que uma oportunidade. E se não funcionasse? Mas, naquela fração de segundo, as palavras da mãe reverberaram em sua mente. Siga seu coração. E sim, isso poderia ajudar tantas pessoas. Eu tenho algumas ideias que podem funcionar, respondeu, um pouco hesitante, mas decidida. O brilho nos olhos de Rafael fez seu coração dançar novamente, como as luzes da cidade. No entanto, assim que começaram a discutir as estratégias, um novo pensamento perturba a mente de Ana. E se ela falhasse? Seria um passo gigantesco e arriscado. Conforme a conversa se aprofundava, Rafael disse: essa campanha é nossa última chance. Precisamos ser criativos e estratégicos para superar este desafio. A gravidade da situação pesava no ar, mas havia uma faísca de esperança em cada palavra dele. Ana percebeu que com cada proposta que discutiam, sua paixão pelo projeto renascia. O mesmo calor que sentiu ao falar com sua mãe se manifestava ali, firmando sua coragem. E, sem querer, a pequena ideia que começou a se formar tinha o poder de mudar seu destino. Rafael, vamos fazer isso acontecer, declarou, com uma determinação que a surpreendeu. Mas, à medida que se preparava para dar o primeiro passo firme para a execução do plano, um celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de número desconhecido. O coração de Ana disparou de novo quando leu. Nós sabemos o que você está fazendo. Cuidado. A nova reviravolta a paralisou. O que isso significava? Era uma chamada para a ação ou uma ameaça? E, mais importante, quem era essa pessoa? Uma sombra se formou em sua mente enquanto o futuro parecia se obscurecer. As estrelas que antes brilhavam dentro dela agora tremiam sob essa nova dúvida que havia surgido. O que Ana faria a seguir? Ana ficou paralisada, o celular em suas mãos tremendo enquanto a mensagem ameaçadora a consumia. Nós sabemos o que você está fazendo. Cuidado. A cada palavra sentia o peso da responsabilidade que carregava, não apenas por seus sonhos, mas pela ONG que começava a representar uma nova vida. O que havia de errado? Quem seria capaz de se colocar contra suas esperanças? Rafael, percebendo o desespero nos olhos dela, puxou a cadeira mais perto. Ana, o que foi? Você está pálida. Recebi uma mensagem estranha. Alguém disse que sabe o que estou fazendo. Ela murmurou, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Isso é complicado, disse Rafael, seu rosto se fechando. Mas precisamos nos concentrar no que é importante agora. Temos que agir rápido. Você é a chave para a nossa campanha. Ana respirou fundo, tentando afastar as preocupações. O que a ameaçava era incerto, mas o que ela sabia com certeza era que seus passos deveriam ser firmes, e aquela era uma oportunidade de fazer algo grandioso. Você está certo. Vamos nos concentrar na arrecadação, respondeu, sua voz mais forte agora. Os dois passaram horas elaborando estratégias, mobilizando a comunidade e utilizando redes sociais. O entusiasmo de Ana voltou ao seu coração, chamando amizades e apoiadores para acreditar novamente. O sentimento de transformação foi se espalhando por todos ao redor dela, como uma onda de esperança. Enquanto isso, dias se passaram, e Ana ainda sentia o eco da mensagem estranha, mas decidiu que não deixaria que aquele medo a dominasse. Tinha apoio e um objetivo a alcançar. Na noite da primeira grande reunião de arrecadação, o clima estava abafado, mas eletrizante. Ana subiu ao palco diante de uma pequena multidão, com o coração palpitante e a mente cheia de ideias. Olhando para o público, viu rostos conhecidos, amigos, colegas de trabalho e até mesmo sua mãe, que havia decidido apoiá-la. Hoje estamos aqui para realizar algo grande, começou. Com cada palavra, a confiança brotava em seu ser. Falou sobre suas experiências, sobre como havia lutado para alcançar seus sonhos e no que poderiam se tornar juntos. A educação é uma ferramenta poderosa e juntos podemos mudar vidas. Ouvindo a empolgação em sua voz, a audiência começou a se mover. Muitos levantaram as mãos, dispostos a contribuir. Ana se sentia como uma gladiadora, lutando por uma causa. O vazio que ela havia enfrentado antes estava desaparecendo, e ao final da noite havia arrecadado mais do que imaginava. Mas, enquanto o público aplaudia, um homem se destacou entre os espectadores, o homem da mensagem.
O mesmo desconhecido que enviou aquela nota de ameaça. O coração de Ana disparou. Ele a observava com um sorriso cínico no rosto. Você realmente acha que isso é suficiente? Disse ele, com uma voz suave que parecia sussurrar o medo que ela havia tentado enterrar. Ana recuou um passo. A cena ao seu redor se tornava nebulosa. O que você quer? Perguntou, tentando mostrar que não estava abalada. Só um pequeno lembrete. Cuidado onde pisa. Algumas pessoas não são tão bem intencionadas quanto você. E você está lidando com questões que não entende completamente. As palavras dele se insinuaram como sombras em sua mente, mas ela decidiu que não deixaria o medo dominar sua vitória. Não tenho medo de você, nem do que pode acontecer. Estou aqui para criar algo novo. O homem sorriu de forma enigmática, mas a profundidade da ameaça deixou um calafrio em sua espinha. Os dias seguintes foram tumultuados, entre arrecadações e ameaças, mas o apoio da comunidade crescia e Ana melhorava a cada momento que passava. Ela se sentia mais forte, mais intensa, como se não estivesse apenas lutando por seu sonho, mas também pelo sonho de todos que estavam ao seu redor. Finalmente, em uma tarde ensolarada, enquanto organizava os últimos detalhes da fundação da nova escola que ela e a ONG estavam prestes a abrir, a mensagem famosa do homem não era mais uma sombra, mas uma lembrança. Você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de apoio. A frase ecoou na mente de Ana, mas ela sabia que não estava sozinha. As mãos de Rafael estavam ao seu lado, assim como o apoio de amigos e familiares. Com um brilho confiante nos olhos, ela se dirigiu a todos. Estamos aqui porque acreditamos na educação. Não importam os desafios, pois juntos somos mais fortes. E assim, Ana se parou em um caminho que se desdobrava como um grande futuro cheio de promessas. Ela havia superado os medos, abraçado a força de sua comunidade e, acima de tudo, acreditado no poder das palavras. No final, Ana aprendeu que não era apenas sobre ser uma professora, mas sobre ser uma líder, uma mulher que transformava vidas, corações e esperanças. Ana olhou uma última vez para o céu azul acima, agradecendo pela jornada que a trouxe até ali e pela nova vida que agora começava a florescer. Naquele iluminado horizonte, a mensagem nunca mais a assustaria. Ela estava pronta para enfrentar o mundo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando conteúdo especial. Comente suas reações e teorias sobre essa transformação incrível. E não aguarde nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio.